Alô, muito boa noite. Em nome de Nicos Supermercados, estamos no ar mais uma vez, mais um parlatório, mais uma resenha sobre política da região, política do estado de Santa Catarina. Estou com o Piara Bosque. Boa noite, Piara. Tudo bem, Piara? Boa noite, Delor. Boa noite, Everaldo. Vereador Arleu, prefeito agora. Boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, boa noite. Estou com o Everaldo Silveira. Boa noite, Everaldo. Está tudo bem? Tudo tranquilo. Depois da chuvarada aqui, está tudo bem. Deu um aguaceiro forte. Deu um toró forte, hein? Toró forte. Recebi umas fotos com granizo, é pedra, quase pedra de cachoeira, hein? Foi forte o negócio. Mas já passou. Boa noite a todos. Muito tempo, não? Não, coisa de 10 minutos. Foi rápido. Perfeito. Começando o nosso parlatório de hoje, nosso convidado desta segunda-feira, nosso convidado é o prefeito de Criciúma. Não é o Clésio Salvaro. É um dos políticos mais próximos, ou se não, o político mais próximo, da relação mais próxima do prefeito Salvaro, o vereador Arleu da Silveira, também do PSDB, presidente da Câmara de Vereadores, que hoje pela manhã assumiu como prefeito em exercício de Criciúma. Prefeito Arleu, boa noite. Boa noite, Adelor. Boa noite, Piara. Boa noite, Everaldo. Prazer estar com vocês aí. É um prazer tê-lo conosco. Vou fazer uma pergunta, Arleu, que toda a cidade faz, e todo mundo fala disso. Hoje, o Clésio fez, transmissão de cargo para o senhor, o Clésio fez o que vai tentar fazer em 2025? Bom, talvez em 2024, né? Não, 2024 é eleição, né? Então, o transmitir o cargo, né? Ah, sim. Bom, na realidade, muito obrigado pelo convite, né? Uma boa noite a todos que nos acompanham. Opa. Fugiu. Travou, prefeito Arleu. Travou, Arleu. Começa de novo. Alô? Entendeu? Oi, travou. Começa de novo a tua resposta. Então, vamos de novo. Então, o processo de 2024 automaticamente passa pelo processo de 2022. Não é essa a menor dúvida. O prefeito Clésio Salvaro hoje é, sem sombra de dúvida, uma liderança não só a nível de Criciúma, mas a nível do Estado. O nome dele é muito forte. E hoje eu estou muito contente, muito feliz e orgulhoso de estar aqui como prefeito interino. Agradeço a ele e ao vice Ricardo Fábio, do qual, enquanto fui secretário de governo, sempre tive uma relação muito boa com o Ricardo, né, e com o prefeito, então, também da mesma maneira, né, se respeitando. E o processo eleitoral de 2024, eu acredito que passa primeiro, obrigatoriamente, pelo que vai acontecer em 2022. O Piara, o Arleu está contigo aí. Aperta ele. Então, vereador, o senhor fala que esse processo de 24 passa por 22. E como é que o senhor se vê em 22? Pode ser candidato a deputado, tem essa disputa interna, e se acha que o candidato a deputado do PSDB de Criciúma, sendo bem sucedido, é naturalmente o candidato a prefeito em 24? Com certeza, não resta a menor dúvida que isso é uma possibilidade. Mas Com problema. Com problema a internet do... Bom, vou pedir para o prefeito Arleu, para o Júlio, que assessora lá o prefeito Arleu, para ele refazer o contato, refazer a ligação. Quando ele fala em 2022, Piara, você pega bem a questão da candidatura a deputado, mas também tem a candidatura do próprio Clésio a governador. Quando ele fala em 2022, tu acha que ele está jogando para a candidatura a deputado ou para a candidatura a governador, a candidatura do Clésio? Qual é a leitura que tu faz dessa afirmação do vereador presidente? Eu imagino que ele fale da candidatura a deputado do PSDB, porque a renúncia de Clésio, se acontecer, ela fortalece muito o projeto de Ricardo Fabres, né? E aí, o Ricardo Fabres tem tempo, tem 2 anos para construir com um mandato na mão, inclusive o apoio do Clésio. Então, acho que o cenário desenhado com a permanência de Clésio, que é o cenário que temos hoje, né? Perfeito. Já está de volta, prefeito? Sem microfone. Agora está sem microfone, prefeito. Não, está sem microfone aí, prefeito. O prefeito não está... Não, ainda não. Agora deu. Ok, obrigado. Estava dando uma queda aí de um raiozinho aqui perto do passo aqui. Agora. Ah, é? Bom, então, Piara, eu estava falando que na conversa que nós tivemos com os membros do PSDB da REC,
Eu tenho dito que um candidato pela REC elege a deputada estadual. Mais do que um já é complicado. E nós estamos numa disputa de 5, vamos dizer assim, Piara, mas eu não vou disputar prévias. Não vou. Se eu não for escolhido, eu quero coordenar a campanha de quem for escolhido. Porque é muito ruim não ter um candidato a deputado estadual aqui na região de Criciúma. O está fazendo 8 anos que nós não temos um candidato a deputado estadual. O que nos dói é um excelente deputado, mas infelizmente não ganhou em 2 eleições. Então, uma tristeza até por 37 votos numa urna que acabou se perdendo aí. Mas então é nessa linha que eu vou seguir, viu, Pedro? Ou seja, quando o senhor fala que faz 8 anos que o PSDB não tem um candidato a deputado, é não tem um deputado, né? O candidato teve. Sim, sim. Né? Porque, por exemplo, Adelor, hoje, quem é aqui da região que é do PSDB, para ir a Florianópolis na Assembleia, ou vai falar com o Caro Preso, ou vai falar com o Marcos Vieira, que não são aqui da região, tá entendendo? Certo. Então, amanhã, por exemplo, eu vou à Assembleia amanhã, vou a Florianópolis, eu tenho uma reunião com o deputado Júlio Garcia, às 2h30, no qual tem uma linha de afinidade muito boa, sabe disso? Poderia também ir no Caro Preso, poderia ir no Marcos Vieira, mas se tivesse um candidato aqui de Criciúma, ou da região, que seja, era nele que a gente iria fazer a conversa. Então, nesse sentido que eu tenho dito em todas as reuniões que para eleger um candidato a deputado estadual do PSDB, cara, não sei se estou conseguindo responder a tua pergunta, tem que ter somente um candidato. Se tiver mais de um para eleger, não vai ser fácil. Porque já está um candidato a deputado estadual. Está igual ao vereador. Essa aqui é a realidade. Quando o senhor ficou fora, eu comentei com o Piara que o senhor havia feito referência a 2022. Se o senhor estava fazendo, a pergunta que fiz para o Piara é a leitura dele. O senhor estava fazendo referência a 2022 pela candidatura a deputado ou pela possível candidatura do Clésio a governador? O senhor falou na candidatura a deputado. O senhor não acredita mais na possibilidade de o Clésio ser candidato a governador? Bom, da minha parte, seria o nome que estaria lutando muito para ser candidato a governador. É um nome por onde a gente tem conversado com as pessoas de outros municípios que a gente conhece. Eu conheço muito bem a região do Oeste. A gente tem conversado, o Clésio tem feito a gestão dele voltada por um dinamismo muito grande nesse período agora. Né? Isso, tanto é que as pesquisas aí que a gente fez aí internamente são um retrato muito positivo para Criciúma. E seria o meu nome para candidato a governador, mas ele, pelo que ele tem me conversado, ele não vai ser candidato, vai terminar o mandato, e depois vai ficar 1 ano e 9 meses naquele período, andando pelo Estado, enfim, para propor, então, o seu nome com mais desenvoltura no Estado. Para ser candidato em 2026? Para ser candidato em 2026. Ok. Então, quem tem conversado comigo, assim, inclusive no café da Tia Bimba aí do domingo passado, aí a gente conversou. O prefeito Arleu, em relação a essa questão das prévias ainda, são 5 nomes hoje aí, pelo menos, do PSDB, como pré-candidatos, né, como possíveis candidatos. E se o senhor não for o candidato, quem dos outros 4 o senhor apostaria que é o nome mais forte aí para a disputa? Olha, todos eles são nomes fortes, viu, Parente? Por quê? O Friguinho, na Veneza, ele tem uma linha da juventude. O Assédio Casagrande vem fazendo um excelente trabalho frente à Secretaria de Saúde, com muita desenvoltura, resolvendo os problemas mesmo. O Cleide Salvador já foi candidato a deputado por 2 mandatos. Um deputado com mandato, né? E o outro não conseguiu se eleger, mas foi muito bem votado. E agora também entrou a Galato, né? Pelo lado da mulher. Giovana. Então, eu acredito que para eleger um candidato, eu tenho dito sempre que tem que ter um candidato. Se tiver 2 candidatos, a eleição é muito difícil. O governo, né, a equipe de governo, né, o entorno do prefeito Salvador, os sinais que dá é que está fechado com o Assédio Casagrande. Se o senhor não for candidato, a estrutura de governo, o núcleo do governo, o secretariado e tal, deve fechar com a Assédio. Inclusive já teve reunião e secretários de outros partidos já se manifestaram a favor do Assédio Casagrande. Essa é a tendência? Eu acredito que sim. Eu acredito que pelas reuniões que eu tenho participado, é o nome do Assédio que está com mais envergadura para assumir essa candidatura a deputado estadual. Tanto pelo excelente trabalho que ele tem, também pela experiência de ter sido já deputado federal,
tem trabalhado na Secretaria de Articulação Nacional em Brasília, tem feito, repito, um excelente trabalho aqui nessa pandemia, é uma pessoa de confiança do prefeito Salvaro também. Então, do jeito que está sendo encaminhado isso, vereador, eu acredito também no nome do Acélio. Piara. Me chama muita curiosidade desde que a Acélio Casagrande foi para o PSDB, porque ele tem uma trajetória muito longa no MDB, né? Uma vinculação muito grande no MDB, foi candidato a prefeito, foi candidato a vice. Como é que os tucanos de Criciúma, região, assimilam bem essa trajetória dele em outro partido? Como é que funciona isso, prefeito? A bancada do PSDB, ela vai seguir a linha do prefeito Salvaro, não resta a menor dúvida, que é o líder, que é o nosso líder, sem sombra de dúvida. Então, o vereador da bancada do PSDB, que se não estiver alinhado com o candidato do prefeito, está indo contra o prefeito. E no momento não é muito bom ir contra o prefeito, porque no momento o Clésio tem uma desenvoltura muito grande, tem um trabalho muito grande, vocês sabem bem melhor que eu. Então, acredito que a bancada fecha com o nome, se for o caso, Acélio, para que a gente consiga ter um deputado estadual aqui a nível de Criciúma, do PSDB. A saída dele do MDB, só para dar mais uma floreada, é que o MDB de Criciúma ficou muito fragilizado. Né? Você vê que tinha 4 vereadores, ficou com 1. Não, saiu o Toninho da Embramic, saiu o Tita, né? o Ademir não se elegeu. Então, o MDB ele tem que se refazer novamente, na minha opinião. Né? E o Acélio, vendo isso, vislumbrou então a vinda do PSDB, no qual foi aceito por todos nós tucanos com muito prazer. Everaldo. Se o Salvaro, obviamente, não for candidato, né, que em tese não será, Giovana de Sá ou Merizio? Quem que é o melhor nome para o PSDB disputar o governo? São 2 grandes nomes, né? A Giovana, trabalhei com ela há muito tempo. O Merizio foi candidato na eleição passada, tem percorrido o Estado, tem colocado o nome, veio a Criciúma cerca de uns 65 dias atrás. Já vou de novo, prefeito. A internet da prefeitura não está boa. Primeiro ato de governo do prefeito, arrumar a internet. Trocar a internet da prefeitura, porque lá o senhor já está na prefeitura, lá pelos banners, lá, então, pela estrutura do gabinete, pela fotografia lá. Daqui a pouco o Julian bota ele de volta. Mas, enquanto isso, o que a gente observa é a convicção do Arleu, e se o Arleu está convencido disso, é porque ele é a pessoa mais próxima do prefeito. Ele está convencido que o Clésio está fora do jogo para 2022. O Clésio fora do jogo para 2022 abre-se um espaço aqui na região sobre candidatura ao governo, porque os nomes que existiam eram Clésio, Pole Position, Juarez Ponticelli e Jorge Bueira. Voltou o Arleu. Pois não, Arleu, continua. Então, nessa linha... Nós brincamos aqui a pouco, quando tu caiu de novo, que o teu primeiro ato será trocar a internet da prefeitura. Engraçado que eu pedi para o Júlio, que está aqui me assessorando. É craque? Que é craque nisso aqui, né? Isso. Ele está fazendo pelo cabo, já para não cair, mas realmente amanhã o papel já vai sair de cima da mesa para resolver esse caso. Viu? Já acertamos a primeira obra. Isso. Ou então, mas essa linha do tempo é que vai dizer realmente se o Merizio ele vai ser candidato a governador realmente ou não. Perfeito. Na eleição para 2022, o Clésio está fora. Provavelmente, pelo andar da carruagem, o senhor também estará fora da eleição de 2022, porque o PSDB se encaminha para 2 candidaturas, ou 3, já ouvi falar até em 3 candidaturas, já foi falado isso, não que eu ouvi, já foi falado isso publicamente, uma candidatura pelas mulheres, uma candidatura fora de Criciúma, que seria do Friguinho, e outra candidatura que seria uma de Criciúma, que seria o Arleu, seria o Dóia, seria o Acélio. O Arleu não vai, o Dóia também não pretende disputar, o Cleiton parece que esfriou, em princípio as coisas se encaminham para o Acélio. Então, o Arleu não disputa 2022, nem o Clésio disputa. Mas o Arleu é a pessoa mais próxima do prefeito Salvaro e todos os indicativos e movimentos são de que o candidato do Salvaro para 2022 deve ser o Arleu da Silveira. Mas se o Arleu não disputar 2022, se o Acélio disputar e porventura fizer um bom desempenho, o jogo não vai ficar mais fácil para o Acélio,
Ou seu apoio agora, a coordenação da campanha do Assédio, vai implicar nisso, o apoio do Assédio para o senhor em 2022? Não tem acordo nenhum, viu, Adelor? A eleição é momento, né, em 2024, se porventura eu não for escolhido dentro do diretório ou pelo próprio prefeito Salvador, eu quero estar na coordenação de quem for escolhido para ser candidato a prefeito, da mesma maneira como 2022. Estou nesse pensamento, estou focado nesse pensamento. Não gostaria mais de concorrer a vereador, né? Não teria mais interesse, a não ser realmente por o prefeito solicitar por algum motivo que tem que ser candidato a vereador, mas não pretendo mais ser candidato a vereador. E é claro, se for escolhido candidato a prefeito, não é a menor dúvida que eu aceito o desafio. Perfeito, não pretende mais ser candidato a vereador, mas já trabalha para ser candidato a prefeito, é isso, né? O político, ele trabalha, quem gosta do povo, como a gente gosta, como eu gosto, como vocês gostam, ele de domingo a domingo ele está na rua, né? Agora, no final de tarde, aqui na prefeitura, ele deu uma volta aqui no Parque Alter Guides, fantástico parque que foi montado aqui pelo prefeito, né? Hoje visitei todas as secretarias, conheço bem a equipe de governo, fui secretário de governo por 2 mandatos, sei da capacidade de cada técnico, de cada secretário que está, mas a tranquilidade de que, se não for escolhido, eu quero estar na coordenação de quem for o candidato. Yara, Geraldo? Prefeito, a gente está vendo uma disputa nacional no PSDB também, que é essa disputa pela prévia, quem vai ser o candidato a presidente do PSDB, pelo PSDB, e a gente vê que aqui em Santa Catarina o negócio está dividido entre quem está com o Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, e quem está com o João Dória, governador de São Paulo. São os dois que vieram aqui de Santa Catarina. O prefeito Clésio já declarou apoio ao Eduardo Leite, até foi a Porto Alegre. O senhor tem simpatia nessa disputa interna do PSDB nacional? Bom, o Kiara, é o seguinte, eu, como eu disse, eu não gosto de prévia, né? Porque a prévia, eu tenho exemplos, é muito claro. Vamos supor aí vamos disputar uma prévia, se você perder a prévia, o seu time, as pessoas que te envolvem, pode ser que não tenham simpatia comigo e vão para casa. Nós temos exemplo aqui, é claro, aqui em Criciúma, que o Adelor sabe muito bem, que é o caso que eu cito sempre, o caso do ex-prefeito Décio Góes com o Zé Paulo Serafim. Saíram os 2 candidatos a deputado estadual, não elegeu nenhum. Nós tivemos aqui a eleição de 2008 com a Sérgio, ganhando as prévias do Otonelli, baixinho, meu querido amigo, ex-prefeito. O Otonelli foi embora. O Otonelli não participou da reunião. Então, quando se participa de prévia, pode ter maior certeza que o grupo que não consegue chegar fica descontente no processo. Agora, eu vou seguir a linha do prefeito Salvador, nessa menor dúvida. Pedir a solicitação de voto para o Eduardo Leite e é com ele que eu vou. Perfeito. Everaldo, a última pergunta. Ô, prefeito, em relação à Câmara, voltando um pouquinho à questão da Câmara, o senhor tem um acordo ali para ficar 1 ano presidente, depois tem um rodízio lá, 1 ano para cada vereador. Como é que está esse acordo? Está mantido ou o senhor fica 2 anos no mandato? Quando os vereadores me procuraram em 2019, final de 2019, eles queriam me dar um mandato para 2 anos, eu falei com o prefeito Pedro Salvador e com o vice Ricardo Fábio juntos. Eu falei, olha, já tem 11 vereadores e basta 9 vereadores e eles querem me dar 2 anos. E o prefeito Salvador, com a experiência que tem, disse, não, negão, fica 1 ano. Fica 1 ano e negocia 1 ano lá com a turma lá. Então, eu reuni todos os 11 vereadores e aí ficou, então, o segundo mandato da Roseli. E eu sou de cumprir acordo, eu sou de cumprir palavra. Isso eu aprendi com meu falecido pai. O que se diz aqui, ali fora, se cumpre, pronto e ponto. Então, eu vou cumprir o acordo. O segundo mandato é da Roseli de Luca, vereadora mais votada em Criciúma, que vem fazendo um grande trabalho, tem experiência na Secretaria de Educação, e o acordo será cumprido sim. O que o senhor trata amanhã em Florianópolis com o governador Carlos Moisés? Bom, na verdade, Adelor, primeiro com o deputado Júlio Garcia, né, que nós vamos, através de tentar uma emenda para a Fundação Municipal de Esportes, acredito que toda uma reaparelhagem de fisioterapia nova, né, e também a disponibilidade de 2 médicos para os nossos atletas e fisioterapeutas também, e inclusive, quando tiver jogos fora tipo JASC,
então que vai também um médico e 2 fisioterapeutas. Eu acredito que Criciúma será a única cidade de Santa Catarina com esse projeto. E o deputado Júlio, que parte desse projeto, tendo comigo o vereador Salésio Lima. Às 17 horas, se não me engano, 17h30, tem uma reunião com empresários, né, da LID, e que a informação que eu tenho é que vai estar o governador Carlos Moisés. Então, estou sendo somente um simples convidado para participar da reunião. Perfeito. Vereador Arleu, prazer tê-lo conosco. Parabéns pela posse. Passa um período positivo. Isso é o coroamento de uma carreira política que o senhor já teve vencedora até agora. Sucesso e até uma outra oportunidade. Adolor, muito obrigado. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Tiara. Sempre que posso, escuto vocês de manhã, ali, vindo cedinho para cá, trabalhando. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na Som Maior. E tu sabe que os gremistas estão sempre... Então, forte abraço e uma boa noite a todos, sempre à disposição. E continue fazendo isso, ouvindo de manhã cedo. E fala para os amigos. Abraço, amigo. Parabéns pelo trabalho. Prefeito de exercício de Criciúma, a partir de hoje, vereador Arleu da Silveira abriu o parlatório de hoje, fez a primeira parte do parlatório de hoje. Em seguida, daqui 30 segundos, nós vamos começar a falar de política, falar um pouquinho, inclusive, do que disse há pouco aqui no parlatório o vereador, prefeito de exercício, Arleu da Silveira. Eu até escrevi aqui, enquanto o Arleu estava terminando, eu escrevi aqui, eu ia colocar uma faixa aqui, né? Deixa eu ver se aparece aí. É o contrário? Bom, então eu tentei escrever aqui, o eu já sabia. Vou dar uma faixa aqui, eu já sabia. Nós cantamos a pedra que ia acontecer no Partido Progressista na semana passada, né? Se o Bueira se mexesse bem, não, essa reunião seria cancelada. A gente, nós vamos ouvir dizer lá para quinta, sexta-feira, que a reunião de dia 13 foi cancelada. E dito feito, a reunião na sexta-feira veio o anúncio oficial. Hoje nós ouvimos o presidente estadual do caminhoneiro e tal. Né? Acho que deu, Everaldo Silveira. Vou começar por ti, porque a opinião do Piara eu já conheço. Olha, deu fritura, acho que deu problema na frigideira. Foi fritar o Bueira em óleo quente, mais uma vez. Isso já aconteceu na eleição passada, o Bueira começou a se assanhar, também queria ser candidato ao Senado, enfim, a uma majoritária, e acabou ficando de fora. Mais uma vez, obviamente, que o Espiridião Amin é que controla o jogo. Não é a opinião do Piara e do Everaldo do Adelor, é a opinião geral. Todo mundo sabe que é o Espiridião Amin que comanda a bolinha ali, ele que controla, igual o jogo de bocha, ele comanda o bolinho, que joga para lá, joga para cá. Então, depende do Amin. O Amin já saiu aqui no final de semana falando que é pré-candidato e tal, já está fazendo aquilo que fez em várias eleições para trás. Né? Não muda nada, né? Ele disse aqui em Forquilinha, no final de semana, ele veio aqui na posse do diretório novo do Progressista aqui em Forquilinha, ele colocou-se como pré-candidato a governador. Citou o Bueira, citou o Ponticelli, mas disse que estou no jogo. Claro. O Espiridião Amin, ele é interessante porque quando eu entrevistei ele no Cabeça de Político, no final do mês passado, logo depois eu conversei com algumas lideranças políticas para avaliar a entrevista também, e o Heron Giordani resumiu a entrevista do Espiridião de um jeito muito bom. Ele disse assim, o Espiridião brincou com todos os brinquedos do parquinho. Ele aproveitou cada minuto daquele momento, daquela conversa, atacou várias frentes. Ele está fazendo isso em todos os sentidos. Não é só... Ele está mantendo o campinho do PP ocupado, mas ele tá criando jeito de aparecer e de aparecer ligado ao bolsonarismo sem subir na garupa da moto, porque ele não tem.
idade e a biografia dele também não... A biografia dele não permite esse tipo de bobagem, né? Para falar bem sério. Então, o que o Espírito de Homem faz? Ele convoca uma reunião, uma audiência do Senado para discutir a redução de poderes do Tribunal Superior Eleitoral na apuração das eleições, para fortalecer os tribunais regionais eleitorais. Isso vai lá na pauta do bolsonarismo. Ele está entrando essa semana com um projeto para regulamentar a questão de como proceder quando um ministro do Supremo é alvo de ameaça, sem ter que o Supremo ter que ser o condutor do processo, como está acontecendo hoje, que é outro problema que o bolsonarismo identifica. Ele está pegando umas pautas em que ele dá uma visibilidade, ele tem conseguido. O Amin está brincando com todos os brinquedos do parquinho porque ele é candidato a governador do estado. Isso está ficando cada vez mais claro. E aí o que a gente vê... A frigideira do Zanin, ela é uma frigideira pouco comum. Ela é uma frigideira que frita com fogo baixo. Ela é brando, com calma, com tranquilidade. A pessoa demora para perceber que está sendo fritado. E quando percebe, já é muito tarde, já se fritou. O Ponticelli, como ele presidiu o partido por muito tempo, já viu essas frituras, já construiu projetos que não conseguiu levar adiante por causa dessa frigideira. Ele sentiu o primeiro calor, ele pulou fora. Isso. E aí, em vez do Espírito... Só que o Espírito não quer ficar como pré-candidato agora. Então, o Bueira estava quase indo lá para outro partido e entrou na frigideira. Está ali. É igual o sapo. É igual o sapo quando fica dentro da água quente, né? O sapo, ele custa a se dar conta que ele tem que sair. O Bueira substituiu o Ponticelli. Uma liderança, né, que é da relação pessoal do prefeito Ponticelli, me contou que teve com o prefeito logo depois da visita do Bueira. E que o Bueira foi lá dizer, Juarez, a gente tem que estar junto. Então, vamos estabelecer aqui, se for candidato, eu estou contigo, fecho contigo, estou na campanha. Agora, se não fores candidato, eu quero teu apoio, porque o Esperidião me disse que que você é o candidato, colocando o nome e tal, e o Juarez disse, olha, tens meu apoio. Aí o Bueira foi embora e ele fez um comentário, coitado do Bueira, está acreditando na mesma conversa que eu acreditei. Outra coisa que eu ia comentar com vocês em relação ao Bueira é que hoje saiu mais um artigo daqueles do Bueira, né? Isso. O artigo deixa a gente trabalhar, né? na linha de que o presidente tem que parar de incomodar, enfim, ou seja, ele está num caminho difícil de sustentar próximo ao Bolsonaro, né? Acho que ele não consegue ficar... Mas acho que o Bueira, em hipótese alguma, estará junto com o Bolsonaro. Acho que o Bueira não estará no palanque do Bolsonaro, em hipótese alguma. Eu vejo o cenário do Bueira no Progressistas se Bolsonaro não entrar no Progressistas. Isso. E o cenário que é mais claro para Bueira, um cenário que faz mais sentido, é ele voltar para as origens de centro-esquerda dele e liderar uma candidatura de centro-esquerda pelo PSB. Esse é um cenário que está pronto. Eu não sei o que ele está acreditando no Progressistas, que ele tem até dificuldade de discurso de levar um projeto no Progressistas. Esse projeto pelo PSB, embora seja um partido com menos estrutura, é um lugar onde ele teria condições de criar essa candidatura a governador e de tentar aglutinar um palanque de centro-esquerda maior, com maior visibilidade, que pode, inclusive, ser o embrião de um projeto mais longo, a longo prazo, uma primeira campanha para se apresentar ao Estado de Santa Catarina, porque ele tem uma atuação muito forte regional, mas no resto ele não tem um nome estadualizado ainda, apesar dos 4 mandatos de deputado federal. Um projeto de se apresentar. Então, e ele tem um perfil que eu tenho certeza que num horário eleitoral, numa campanha eleitoral majoritária, ele agrada boa parcela da sociedade catarinense, mas tem que se apresentar. O Bueira, a gente pode, para fazer uma comparação, ele pode ser o que é o antídio para centro-esquerda. É um nome que tem experimentado, com experiência dentro e fora da política, e com um discurso mais à esquerda do que o Antídio, que é um bolsonarista light. Então, são dois nomes que podem surpreender muito bem na eleição, mas eles têm que escolher certo a raia deles. A informação que eu tenho é que o Bueira admitiu essa possibilidade do PP para que ele não tome a iniciativa, que ele não saia de pratos quebrados, ele não saia rasgado, ele não saia chutando a porta e tal no PP. Então ele foi lá no Esperidião,
O PP tem seus projetos e tal, e eu não quero mais, já fui 4 vezes federal, quero uma experiência nova majoritária. Então, para cá, não deu, não tem problema, está tudo certo, vamos continuar amiga, amanhã a gente se encontra, eu vou seguir, fazer um outro caminho. Qual caminho? Uma candidatura majoritária pela centro-esquerda. Não, mas quer ser candidato a governador, fica aqui. Foi mais ou menos essa a conversa do Expedião. Fica aqui. Não, mas eu não, mas o Expedião... Jorge, eu não quero mais ser governador, já fui 2 vezes. O meu negócio eu gosto é de plenário, eu gosto é do Senado, então eu quero continuar lá. Então, fica aqui e se tu confirmar a tua candidatura, eu estou contigo. Inclusive, teria usado uma expressão tipo, se eu não fizer isso, cuspa da minha cara. Foi mais ou menos assim. E aí o Boeira, para não tomar, tipo, nos abandonou, né? Ele disse, então tá bom, vamos construir junto. Porque daí seria um projeto que ele, candidato pelo PP, sem bolsonarismo, ele poderia, inclusive, puxar algumas forças da centro-esquerda nesse projeto. Só que esse recuo, né, esse pé no freio do PP, se o Boeira for esperto, e isso ele deve ter entendido o recado, tipo, esse negócio aqui não vai dar certo. Puxa outro caminho. Quando eu entrevistei o Espiridião no Cabeça de Político, a gente falou especificamente de Boeira, e isso foi antes dessa conversa entre Espiridião e Boeira, e naquele momento ele mostrou uma descrença com o projeto de Boeira. Ele disse assim, mas é uma candidatura para valer ou é para compor? Então, tipo, na hora que Boeira disse para ele que é para valer, ele faz um discurso que o Boeira queria ouvir. E quando o Espiridião faz um discurso que a gente quer ouvir, é muito difícil não ser convencido. Isso é uma história complicada na política catarinense. O Jorge Boeira tem um outro perfil também, que ele, enquanto deputado, ele recebia votos de vários partidos. Não era um voto só do PP, progressista. E ele também não quer sair queimado com uma turma dessa aí que ele mantém, claro, ele quer manter pelo menos essa base aqui no Sul. E sair brigado com o PP nesse momento também não seria nada agradável. Ele também, inclusive, quando eu estava costurando e trabalhando e essa possibilidade de candidatura de centro-esquerda pelo PSDB de Brasil, ele correu os prefeitos e ex-prefeitos e vereadores e aliados no progressista para, olha, estamos juntos, um projeto regional pelo sul de Santa Catarina e tal, e muitos apoiaram, olha, estamos juntos, onde tu estiver, nós estamos juntos pelo sul e tal, mas outros disseram, pô, pela centro-esquerda, fica aqui, quem sabe e tal. E aí, também por isso, ele disse, bom, se o Esperidião está garantindo que vai me apoiar, eu vou ficar, né? O que vocês acham que ele faz agora? Everaldo, conversa mais com ele aí. O que tu acha que ele vai fazer? O Boeira não é um cara que decide as coisas muito rápido, não vai ser não vamos aguardar uma decisão para amanhã, depois de amanhã. Isso vai demorar, ele vai demorar a decidir. Ele vai fazer muita pesquisa, ele vai falar com muita gente, ele vai demorar aí meses até resolver. Eu acho que não resolve isso já de imediato, não é o perfil dele. O Piara, o que tu acha, Piara? Eu acho que no próprio PP tem ensinamentos disso, né? Eu lembrei hoje de manhã na rádio, 2009 para 2010, o Hugo Bill queria ser candidato a governador, Ponticelli lançou uma prévia entre ele e a Ângela, e ficou a discussão de quando fazer essa prévia. O Hugo Bill não se elegeu senador por um detalhe em 2002, aí em 2006 foi para um projeto suicida de vice do Espiridião Amin, contra a Tríplice Aliança, e queria ser o candidato a governador, queria ter a chance. E os Amin conseguiram postergar tanto aquela prévia que o próprio Hugo Bill disse assim, não, agora está tarde demais, eu não consigo mais estadualizar o nome, eu não consigo mais fazer pré-campanha. E então é um exemplo que o próprio PP traz. É importante que, como diz o Everaldo, que ele tome a decisão em algum momento, seja para isso, seja para ficar, seja para bancar a permanência no Progressistas e iniciar uma pré-campanha de verdade, de correr o Estado, de se mostrar. A gente ainda não viu, a gente não conseguiu nem entrevistar o Boeira ainda, né? O Boeira é um candidato a governador invisível, que não dá entrevista, que não se manifesta, que de vez em quando escreve um artigo, dá uma batidinha no Bolsonaro, mas assim, por que Boeira quer ser candidato a governador? A gente sabe que ele quer, mas ele não vem aqui no parlatório nos contar por quê. É verdade. Agora, eu vejo o Esperidião no PP, mais ou menos como o Leonel Brizola no PDT, e mais ou menos como Lula no PT. Se disser que quer ser candidato, acabou a conversa, ninguém vai questionar, entendeu? E todos os movimentos do Esperidião são na direção de uma candidatura ao governo, a não ser que o quadro seja muito ruim. Aí, se for ruim, aí nem o Boeira tem que ir, né?
Porque se o quadro for favorável, parece que é fato consumado que o Expedião vai. Né? Ele tem dado todas as demonstrações, ele tem conversado, tem feito alianças, tem alinhavado, sinalizado para alianças, entendimentos e tal. Enfim, no PP, parece claro que o Bueira não será candidato. Tu acha que ele faz esse caminho para a centro-esquerda, retoma essa conversa com o PSB para ser candidato pela centro-esquerda, Velau? Eu acho que retoma e vou dar um prazo. Eu acho que ele vai resolver isso lá para o início de outubro, porque quando termina as encrencas de Brasília, aí vai saber exatamente qual é o cenário que vai trabalhar. Até porque ele falou com o vereador aqui, estimulou o vereador aqui do Progressista a ser candidato a deputado federal, então ele já descartou, inclusive falou que apoiaria e tal. Claro, se ele for para a centro-esquerda, obviamente que ele não vai ter compromisso com um deputado que é do PP, que está noutra aliança, né? Mas ele estimulou o vereador de Araranguá, o Jorginho, a ocupar essa vaga de deputado federal e já disse, inclusive o vereador disse isso também, que Bueira falou que não fica no partido. Ô, Piara, tu acha que tem espaço para o Bueira fazer isso? Tu acha que ele faz isso? Teria a receptividade que ele estava tendo lá na centro-esquerda? O PSB está de porta aberta para ele, o Vinhati aposta muito nesse projeto, ele conversou com a gente aqui no parlatório, inclusive. É um nome que é palatável para boa parte da centro-esquerda. Quando eu coloquei o nome do Bueira em algumas rodas, inclusive do PT, e foi muito bem sucedido, muito bem recebido. É uma pessoa que saiu do PT, mas nunca foi hostil ao PT, depois da saída, não saiu bem. E eu perguntei para a gente do PT, que é de Florianópolis, que disse que prefere votar no Bueira ou votar no Décio Lima. Tem jogo aí. Bom, então, se o Bueira for candidato, olha só como vamos fazer um mapinha aqui. Se o Bueira for candidato pela centro-esquerda, porque nas conversas que eu tive com o Bueira, eu percebi o Bueira muito decidido, muito imbuído a ser candidato a governador. Ele estava fazendo esse caminho pela centro-esquerda, fez agora um breque de arrumação aqui, fez um estágio aqui avaliando essa possibilidade do PP, mas penso que essa possibilidade você vai e ele volta a ser candidato pela centro-esquerda, pelo menos volta a tentar essa costura. Então, veja só, tem o Bueira, tem o Esperidião, certo? Tem o Jorginho, e hoje eu ouvi de uma pessoa daqui da região, daqui da cidade, que é próxima ao governador Carlos Moisés, que a tendência é que o governador vá para o MDB, e que a chapa para 2022, que estaria sendo costurada e que estaria hoje com muita força, seria Moisés candidato à reeleição, Celso Maldaner de vice e Dário Berger candidato ao Senado, uma chapa pura do MDB. O que tu acha disso, Piara? Uma chapa quase pura do MDB, né? Se considerar as origens do Carlos Moisés, as relações anteriores do Carlos Moisés, ela fica praticamente pura, né? E a do Dário também, né? Eu não digo uma chapa pura, mas é uma chapa quase pura. Isso. Ela tem uma lógica, ela faz um sentido, ela contempla todo mundo, menos o Antídio, mas ela tem Moisés seria um cristão novo, digamos assim, mas ladeado por gente do MDB. Eu acho que dá para fazer essa chapa com ele fora do MDB, mas talvez não seja possível, talvez seja nessa lógica, não, vem para cá. O MDB e o PSD são os únicos partidos que têm força para fazer uma chapa pura, se quiserem. Não é da índole do PSD, mas no MDB tem muita gente que gosta dessa ideia, que gosta da ideia do 15 inteiro. Não tinha ouvido falar dessa chapa, mas eu acho muito... Eu tinha ouvido falar dessa chapa com Moisés num Republicanos, por exemplo. Mas eu acho plausível, sim. Eu acho uma chapa bem plausível, inclusive eu acho uma chapa redonda. Essa questão do Moisés no Republicanos, aí vai naquilo que o Celso Maldaner falou aqui, né? A possibilidade de ele ser candidato com o apoio do MDB e estar filiado ao MDB, que o MDB não apoiaria num outro partido, ainda mais um partido menor que o MDB. Isso o Celso bateu nisso aqui e parece que é um encaminhamento. Essas coisas acontecem antes da prévia? Everaldo, o que tu acha disso? Vai ter prévia? Sim. Daqui a pouco nem... prévia, né, Everaldo? Por isso que daqui a pouco não... Pode acontecer, se o Moisés entrar no partido, obviamente que ele ganha esse status. Se ele entrar, ele vai entrar já como nome para ser o candidato do MDB. Não vejo ele entrando no MDB para fazer prévia. Lembra que o Celso disse que pode não haver prévia se houver entendimento. Entendimento é entrar no Moisés. Entendimento em torno do Moisés. Com certeza. Isso. Só o Cobalcini, que defende que tenha os 3 nomes do MDB na chapa, sem Moisés. Então,
Eu acho que não vai. Eu acho que Não esfriou. Acho que o jogo do Antídio esfriou no MDB. Percebo isso, que o Antídio deu uma esfriada por várias razões e tal, são várias especulações que estariam motivando isso, mas percebo isso, não sei se tu tem a mesma sensação, Pera, que o nome do Antídio subiu como um balão e caiu, deu uma esfriada. Concorda com isso, não? A avaliação que a gente vê, assim, como se tivesse sido usado num determinado momento para enfraquecer algumas posições, especialmente do Dário Berger, internamente. Como diz Paulo Afonso, a gente tinha um candidato natural, inventaram uma prévia para enfraquecer nosso candidato natural. Ele era o senador e a candidatura dele ficou frágil diante da novidade Antídio. Mas depois essa aproximação da bancada, o Antídio foi a bancada depois da decisão de adiamento da prévia, ficaram lá vários sorrisos amarelos, foi convencido, não é bem assim, veja bem. Está lá no banco de reservas, assim, mas a sensação de que aquela velocidade que ele estava imprimindo nos roteiros e na presença, em gerar fatos, deu uma diminuída. Deu uma diminuída muito semelhante à diminuída que o João Rodrigues deu logo depois que levou a enquadrada do Kassab. Verdade. Bem colocado. Esperidião, candidato a governador, Moisés, candidato a governador, Jorginho, candidato a governador, Bueira, candidato a governador. São 4 nomes. Aí, para onde é que vai o PSD? Para onde é que vai o Jean Loureiro? Eu vejo Jean Loureiro e PSD juntos. Juntos. Um apoiando o outro. Ou, nos cenários que eu monto aqui, eu coloco ou Raimundo Colombo ou Jean Loureiro. Sempre um ou outro. Se entra um, sai o outro. Eu acho que eles vão se apoiar nessa eleição. Vão se apoiar um governador, outro senador, é isso? Isso. Quem tiver melhor, quem tiver mais condições. Tem a questão da fusão, né? Que ainda é outro... A fusão dá uma fortalecida no projeto do Jean como tempo de TV, como fundo partidário. Mas como vereador para apertar a mão no interior do estado, acrescenta muito pouco. Porque são 2 partidos muito vazios em Santa Catarina, né? Como é que ficaria aqui o projeto do Júlio Garcia, Heron, a bancada do PSD na Assembleia? Se o PSD ficar com o Jean, como é que fica a composição com o Moisés, ali, o entendimento, a parceria com o Moisés? Eu vejo o Heron como o grande avalizador dessa aliança Moisés-MDB. E o Júlio Garcia vai fazer em 2018 exatamente em 2018 o que fez em 2018. Não votar no PSD. Concorda, Everaldo? Concordo. O Júlio Garcia era adepto da candidatura do MDB. Ele queria que o MDB tivesse o Eduardo candidato, inclusive, se vocês lembram, teve aquele momento lá do Eduardo vir como nome mais forte para ser candidato, e depois na história, no final, acabou que mudou todo o jogo, né? Então, o Júlio Garcia acabou ficando... o Júlio acabou ficando contrário ao próprio Merizio, aquela briga... O Júlio já tinha uma divergência com o Merizio antes disso, né? E aí, na divergência do Júlio com o Merizio se consolidou candidato do PSD e pelo jeito de fazer da política e tal, e a consolidação da candidatura do Merizio passou, o Júlio foi distanciado do Merizio. Isso, o jogo todo. E foi aqui em Criciúma, num dia depois, ou 2 dias depois, da confirmação do segundo turno, da confirmação do Merizio e do Moisés no segundo turno, que o Júlio deu uma declaração aqui na Som Maior, o anúncio que ele fez aqui, de que ele não votaria no Merizio e que via o Moisés como um político de alto nível, não sei o quê, renovação e tal, um político de crédito, ou seja, sinalizou para o Moisés e desembarcou do Merizio. Exatamente. E nunca precisa sair do PSD, porque partido grande é assim, a gente não sai, a gente fica ali dentro esperando que o adversário interno perca. E o que faz o PSDB? Faltou nessa conta aqui o PSDB. O que faz o PSDB? O PSDB não tem mais candidato a governador, né? Esse é um problema. Tem Merizio, né? O PSDB tem o Merizio, candidato a governador. A dúvida é... PSDB, perdão. PSDB, foi isso. PSDB. Merizio tem conversado muito com Colombo, tem conversado com o Espiridião. Eu acho que vai, e pode voltar a conversar com o Jean. Eu acho que ele vai estar essa candidatura que for ligada ao palanque que se construir nacionalmente de terceira via, vai acabar aglutinando essas pessoas aí.
para um projeto comum. A conversa com o Merizio, com a minha, é muito boa. E a conversa do Amin com o Colombo é muito boa. A conversa do Merizio com o Colombo está recomeçando. Eu acho que alguma coisa sai daí. E eu acho que o Gia vai entrar nessa história também. Alguma coisa sai dessas conversas aí. Mas hoje eu não vejo o Merizio candidato a governador, não. Mas o X dessa questão é que o Esperidião está bolsonarista, está próximo do Bolsonaro. Estará com o Bolsonaro. Com os outros, não. Mas o Esperidião está. Então, é mais fácil, pelo quadro de hoje, pode mudar, né, de posição, mas pelo quadro de hoje, Jean, Merizio, Colombo, ou seja, quando se fala Colombo, Napoleão, PSD. Quando se fala Merizio, fala Merizio, Clésio, Giovana, PSDB. E quando se fala Jean e esse partido novo que vai nascer do DEM fundido com... Eu acho assim, nessa conversa aí... Num palanque só, parece... Eu acho que possível no quadro de hoje. Eu acho que o Esperidião pode apoiar alguém desse projeto, mas eu acho que esse projeto não apoia o Esperidião. Não por dificuldade, mas justamente por essa questão de raia. Embora o Esperidião seja o bolsonarista que não faz arminha, né? Ele é um bolsonarista mais... e por isso que eu acho que o Esperidião, no fundo, vai ser candidato mesmo se o Bolsonaro estiver no partido. Senão ele vai compor com essa turma aí, com essa turma do centro aí. Não, embora ele pessoalmente vote em Bolsonaro, faça apoio a Bolsonaro, ele vai estar com essa turma aí, que ele já disse na entrevista lá que gostaria muito de repetir o time que ele teve na última eleição, essa aliança com o Colombo, com o Merizio, com o João Paulo. Perfeito. Falando em Bolsonaro, bolsonarismo e tal, avaliem a semana passada, porque depois que a gente fez o parlatório aqui na segunda-feira, aí explodiu, né? Arrebentou a corda. Foi uma semana tensa de tudo aconteceu. Até o Zé Trovão dando norte para o país. Imagina, nós ficamos na revolução do Zé Trovão, veja só. Qual é a avaliação que vocês fazem do saldo de tudo isso, de tudo que aconteceu semana passada? Eu lembro que determinamos o parlatório aqui fazendo a aposta de que a greve ia durar até sexta-feira, né, dia 10. E realmente ela acabou ficando até dia 10. Porque se passasse daquele dia e não tivesse a cartinha do presidente, olha, não sabemos o que ia acontecer no dia 11. Nós fizemos 2 apostas aqui e a partir de agora eu vou perguntar os números da Mega Sena aqui para todo mundo, porque as 2 apostas foram na tampa, né, que a greve duraria até sexta, foi, e que iam cancelar a reunião do PP, se o Boer, e foi. Entendeu? Então, também. Precisa pegar os números da Mega Sena aqui. Qual é o quadro, qual é o saldo que vocês anotam da semana passada em relação ao Bolsonaro? Eu acho que o saldo que fica é que ressuscitaram o Michel Temer, né? Ressuscitaram o Michel Temer. Michel Temer hoje gravou um vídeo para as redes sociais, um vídeo ao estilo pré-candidato. Temos mais aí mais um candidato de terceira via, que é a via mais antiga de todas, aquela estrada que a gente achava que estava fechada. Que vai abrindo de novo. Mas a questão que realmente fica fora de brincadeira e que eu acho que é muito importante que fique é que a gente tem limites institucionais. É muito difícil quebrar os limites institucionais. Isso ficou muito claro. Houve uma tentativa muito forte do Bolsonaro de fazer um confronto direto contra o Supremo. Ele conseguiu levar muita gente para a rua endossando essa ideia, mas não teve força política para ir além. E a forma como o Supremo reagiu, como o Congresso reagiu, ela deu limites e o próprio Bolsonaro teve que buscar um entendimento que não é mais uma boia. Um entendimento não é que ele vai ser moderado a partir de agora, mas ele viu que para passar desse ponto ele tem que estar muito mais forte do que ele está, mesmo que esteja forte junto à sua base. Ele precisaria estar muito forte, tem que estar muito forte para romper a institucionalidade. Agora, uma coisa que fica, na hora que Michel Temer entra, que é um hábil negociador, um hábil articulador, e entra para organizar essa questão da cartinha, assim, mas assim, ele deve ter conseguido contrapartidas no Supremo também. Eu acho que o Supremo vai começar a dar uma aliviada na mão nessa questão do processo, do inquérito que o Alexandre de Moraes conduz. Eu acho uma coisa que o próprio Amin me falou um dia antes, quando estava tudo complicado e ninguém entendia, ele disse assim, ele apostava que ia, de alguma forma, ia achar um jeito de fazer a conciliação, de fazer uma acalmar os ânimos, e ele dizia que ele achava que se não regulamentasse, como ele está propondo no projeto, como que se faz esse tipo de inquérito que ameaça o ministro Supremo, sem ser o próprio ministro conduzindo, se não achasse um jeito de regulamentar isso, o Supremo ia dar um sinal de bastidor dizendo assim,
esse aqui é o primeiro e último desses inquéritos, depois esquece. E isso já serviu para acalmar. Agora, eu fico muito feliz de ver que a institucionalidade é firme. Existia todas umas teses de que as polícias militares iam ajudar num golpe, e eu fiquei muito feliz de ver as polícias militares cumprindo suas obrigações dentro da institucionalidade, sob comando dos governadores dos estados. Eu acho que é muito bom para o Brasil, às vezes, até testar os limites da institucionalidade e ver que eles funcionam, porque só o radicalismo para testar os limites. A gente viu que o limite existe, isso é importante. Eu acho importante que exista, acho importante que a gente saiba e que todos saibam que existem os limites, e a gente vê muita gente que falou muita bobagem tendo que pedir desculpa, inclusive para o presidente da República. Um abraço para o Sérgio Graziano, que está nos acompanhando, um abraço para o Gilmar Lorenzon. Everaldo, qual é o teu saldo, qual é a tua avaliação, a tua anotação da semana passada, de tudo que teve na semana passada? Eu vi o presidente Bolsonaro, inclusive, na Expo Inter, lá fazendo um discurso bem macio, bem diferente, depois de toda a atenção que foi levantada, mas a minha principal anotação é que ele teve que voltar atrás porque, em um determinado momento, aquele movimento dos caminhoneiros estava saindo da mão dele, né? Quando ele perdeu o controle do movimento, aquilo ali podia ter sido uma bomba que ele mesmo armou e que acabaria explodindo na sua própria mão. E aí o governo dele, que já vive um momento difícil, nós estamos num momento complicado, não dá para esquecer que o Brasil passa por um momento de inflação alta, tem o desemprego aumentando, enfim, tem crise aí, tem dólar alto, tinha vários fatores que depois, claro, a Bolsa de Valores acabou reagindo bem à carta, enfim, aquele momento de pacificação, aquele acordo prévio ali, mas me chamou a atenção também que esse próprio movimento também da carta em si acabou enfraquecendo o movimento do final de semana, porque eu imagino que se continuasse aquela tensão, ia ter uma briga no final de semana, ia ter confusão, ia ter conflito, e essa turma... Eu acho que o movimento do final de semana é que o movimento do final de semana não era da oposição ao Bolsonaro, era da oposição ao Bolsonaro. E aí, era o MBL vem para a rua, né? E aí foi até engraçado de ver algumas pessoas da esquerda dentro desse movimento e com uma faixa, e tinha várias faixas de nem Lula, nem Bolsonaro, e tinha gente da esquerda lá apoiando. Mas quem da esquerda lá era nem Lula, nem Bolsonaro também. Quem deu uma encorpada no movimento do MBL foi o PDT. O PDT. Sim. Mas eu acho que, concordo com o Piara, que a grande leitura da semana passada é que as instituições mostraram estar mais fortalecidas do que pareciam estar. Isso é a grande leitura. As instituições, no momento certo, elas peitaram, entendeu? Elas bancaram a crise, se posicionaram, as instituições, o Congresso, o Supremo, a Câmara, o Senado e tal, peitaram, mantiveram, cumpriram o papel. E as instituições mostraram estar fortalecidas. Essa história que diz que a nossa democracia é ainda tenra democracia, não. Ela está consolidada e ela resistiu. Ela foi para o confronto e teve um bom desempenho, resistiu. A pergunta, e aí também é claro que contribuiu para isso, a crise que está aí. Né? A inflação subindo, a economia, a inflação mais alta dos últimos 20 anos, isso também contribuiu para que o governo estivesse com dificuldades de chegar aonde poderia chegar. A pergunta é, vencida a semana passada, vocês acham que inicia-se um novo momento ou foi apenas um recuo para daqui a pouco avançar de novo? Você acha que vai ter clima para isso, para repetir em 2022 o que aconteceu hoje com um pouco mais de pé no acelerador? Eu quero dizer que, enfim, eu acho que o Bolsonaro colocou o máximo de pessoas que ele podia na rua, né? Eu acho que ele chegou no teto. Ali, ele mesmo, com tudo que foi feito, com tudo que foi chamado antes, com toda a mobilização que foi feita. Empresários ajudando. Empresários ajudando, com tudo que foi feito. E ainda chegou num ponto que eles olharam, bom, mais do que isso não vai gente para a rua. Então, para fazer um próximo movimento agora desse tamanho, já vai ser difícil. Penso que muita gente foi para a rua achando que poderia fazer o rompimento institucional e entende que o Bolsonaro puxou o freio de mão, né? E então tem que mobilizar esse pessoal de novo para ir para a rua, considerado, especialmente no setor dos caminhoneiros,
Muita gente se sentiu deixada na estrada, né, pelo presidente nessa ânsia golpista. Eu ouvi alguns depoimentos muito curiosos, né, nesse movimento da semana passada. Alguns caminhoneiros aqui na região, o Gregório da Som Maior, que fez a cobertura, ouviu muita gente e tal, e muitos caminhoneiros e agricultores. Mas qual é por quê? Por que está aqui? Qual é a motivação? É contra o preço da gasolina, o diesel, a gente não aguenta mais, o preço dos agrotóxicos, dos produtos agrícolas e tal, a inflação absurda e tal. Mas essas são, inclusive, eu conversei isso com o Jair Bala, que é líder do movimento dos caminhoneiros, mas o Jair, todas essas questões são do governo, e vocês estão no movimento a favor do governo, não é meio contraditório? Aí, a culpa é do STF e tal. Então, as pessoas foram para a rua com algumas pautas confusas, né? E é claro que as manifestações democráticas devem ser respeitadas e tal, mas algumas pautas confusas e alguns posicionamentos confusos diante das circunstâncias, né? Vocês acham que o governo consegue colocar tudo isso na rua de novo ou não? Acho que o momento é do governo recuperar prestígio junto a quem está afetado pela questão da economia, né? Todos estamos, né? Mas nesse momento, acho que o governo vai ter que se voltar para... Inclusive, a própria pedido de paralisação, de fim da paralisação dos caminhoneiros, foi na linha do Paulo Guedes, dizer, gente, isso aqui vai piorar a economia, mais do que já está, vai ser muito difícil de recuperar. E eu acho que agora é o momento de trabalhar para os números da economia começarem a dar uma melhorada, porque só o discurso não está... A briga com o Supremo, supostamente pela liberdade de expressão, não tá resolvendo a vida das pessoas na prática, não está na bomba do combustível. Né? E a história do vota ao ditado, briga com o Supremo, briga com o Moraes, briga com aquilo, isso não baixa a inflação, isso não controla o preço da gasolina, isso não aumenta o salário, isso não diminui a fila dos desempregados. Então, a dúvida é, as pessoas vão cair nisso, isso vai tomar conta da pauta ou a discussão vai continuar política, ideológica? Eu penso que o governo tem que se recuperar, porque senão, para chegar a 2022 com a economia melhor, porque com a economia do jeito que está, eu acho que a prioridade do governo tem que ser essa, não pode ter outra pauta. As demais agora vão ter que dar uma arrefecida, uma amenizada agora, o próprio Bolsonaro tem que ajudar a diminuir essa tensão, para que ele mesmo, como governo, possa chegar bem na próxima na eleição, porque caso contrário, é tiro no pé, né? Alguém disse que é tiro de fuzil no pé. Tu acha que isso atrapalha? Tu acha que isso chega a diminuir o percentual da base de apoio do presidente Bolsonaro, Piara? Tu acha que isso pode abalar a projeção de votação do Bolsonaro para o ano que vem? Olha, certamente a gente vê um cenário muito mais sofisticado para a eleição do ano que vem do que a gente teve na eleição de 2018. 2018 era uma eleição em que Lula estava preso, existia o antipetismo no seu auge e uma fragmentação de candidatos muito, muito baseados na velha ideia de que vai fazer a coligação e as pessoas vão votar por causa do tempo de televisão. Os políticos aprenderam um pouco com o que aconteceu em 2018. Não vai ter surpresa. Aquele menosprezo que havia a candidatura de Jair Bolsonaro, como se fosse algo que fosse implodir por si só. E isso, então, a política está se preparando para isso. Além disso, Bolsonaro era esperança e hoje ele é realidade. Ele vai ser um governo confrontado pelo que fez e não pelo que promete fazer. E Bolsonaro foi um governo que prometeu muito pouco, inclusive. Não tinha um plano de governo muito, muito elaborado. Era mais assim, prometer corrupção, não fazer corrupção, esse tipo de coisa. Mas ele não tinha um grande projeto estruturado para o país. Hoje ele tem um governo que vai ser criticado e elogiado pelo que faz e pelo que não faz. E isso, eu acho que assim, a tendência é de que a votação dele em primeiro turno seja menor do que foi na eleição de 2018 por essas condições. Adversários mais fortes e o confronto entre o que prometeu e o que fez. Isso deve diminuir, tanto em nível nacional quanto em Santa Catarina, a votação de Bolsonaro. Em Santa Catarina, ele deve continuar sendo mais votado, certamente, mas ele fez 65%. É muito voto. Nunca ninguém teve tanto voto em primeiro turno em Santa Catarina aqui. Aí ele vai ser cobrado. E o que o governo federal mandou para cá? Lula também foi mais votado em Santa Catarina em 2002 e nunca mais ganhou eleição aqui. Por quê? Foi cobrado pelo que fez para Santa Catarina. Principalmente pelo que não fez, né? Exatamente.
Everaldo, qual a tua leitura, Everaldo? Hoje interessa só ao Lula e ao bolsonarismo fazer essa antítese aí, no caso de um contra o outro, porque agora, até para ter essa dificuldade hoje de ter uma terceira via, né? Mas houve um movimento agora, pelo menos. Né? Oi, Everaldo, hoje tem duas pessoas no Brasil que são contra o impeachment do Jair Bolsonaro. O Jair Lula Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva. Claro. Um alimentando o outro, para tentar levar até a última hora, porque o que chamou a atenção não foi o tamanho do movimento do final de semana, obviamente, mas o fato de que alguns políticos que não tinham mais se juntado, que estavam no mesmo palanque. Eu acho que isso já é um fato diferente. Mas para quem apostava, ou quem aposta numa terceira via, o ato de ontem foi um equívoco. Porque para você fortalecer uma discussão de terceira via, você, para fazer o ato, só faria o ato de ontem se tivesse absoluta segurança que seria um ato com uma multidão na rua. Se não tivesse certeza disso, era melhor não fazer, porque o ato de ontem, na minha concepção, esfriou o discurso da terceira via. Tá aí, ó. Ele mostrou o tamanho que a terceira via tem hoje. A terceira via não é uma tese popular. A terceira via não é uma tese de quem está engajado politicamente. A terceira via é uma tese de quem está em casa, assustado ou incomodado com a polarização. Não é o eleitor que vai para a rua, que bota uma camiseta de alguma cor e vai para a rua. É o eleitor que está mais passivo, não é o engajado. Então, apostar em mobilizações de rua é quem tem condições de fazer engajamento. Quem tem condição de fazer engajamento hoje é o presidente Jair Bolsonaro, como ninguém no Brasil. Em segundo lugar, quem é que tem? As esquerdas lulistas. E elas, eventualmente, colocam pessoas na rua. O MBL tem uma autoestima imensa, eles acham que derrubaram Dilma Rousseff. Não foram eles que derrubaram Dilma Rousseff. Eles eram o social media do movimento, mas eles não eram o movimento. E eles acham que eles têm que... as pessoas que o MBL ajudou a levar para as ruas entre 2015 e 2018 são as pessoas que foram para a rua em 7 de setembro, são os eleitores do Bolsonaro. E aí eles eram só o social media daquilo, eles não são uma expressão política. Imagina o que seria a manifestação de ontem se o PDT não fosse para a rua. Não, o PDT deu uma encorpada no negócio. Aqui em Florianópolis era mais da metade das pessoas eram do PDT. Então, o ato de ontem, considerando a tese da terceira via, foi um tiro no pé, entendeu? Não foi produtivo, não deu resultado positivo, não fortaleceu a tese. Considerando isso, e aí, inclusive, seguindo esse teu raciocínio, Pierre, vocês imaginam que o processo político, mesmo com essa guerrilha, essa guerra entre lulismo, bolsonarismo e tal, vocês acham que o jogo vai seguir assim polarizado até lá na eleição ou tem espaço para uma terceira via? O espaço é a demanda. Muita gente quer uma terceira via, mas hoje não tem nenhuma condição. Hoje é Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, a ordem que preferirem. É isso que tem. São os dois grandes líderes políticos que o Brasil tem capacidade de liderar gente. Pode-se construir alguma coisa no entorno que não seja isso? Eu até acho que pode. Tem tempo para isso, tem demanda, tem muita gente nas pesquisas que diz que gostaria de ter isso aí, mas tem que ser o nome certo, na hora certa, bem construído. É muito difícil. Espaço tem, mas é muito difícil. Por um lado, foi até bom para esse pessoal que quer fazer a terceira via ver que não tem toda essa força, até porque aí ninguém nessa hora de fazer a composição vai querer botar a mão lá e falar, eu que sou o cara que leva a gente para a rua e tal. Eu acho que isso ali, acho que é o começo. Eu não vou olhar pelo lado do público, que eu não esperava também grande público, mas eu imagino que o fato de terem se juntado ali e começarem um diálogo pode-se daqui a pouco fazer a construção e a rua vem na sequência. É isso que o Jorge Bornhausen diz. Ele acha assim que lá na frente, se pegar todos esses nomes que são os ditos de terceira via e eles tiverem a capacidade de abrir mão para o que tiver melhor deles, aí ele pode ter um negócio. Se houver a vaidade, o Dória vai, o Pacheco vai, a Simone vai, aí vira a eleição de 2018 com aquele monte de candidatos que não entusiasmavam ninguém e que manteve a polarização Lula-Bolsonaro. Eu acho que vai ter terceira via. Acho que o ato, não sei, acho que o ato que pode dar um indicativo para isso
é a prévia no PSDB. Dependendo de quem sair da prévia e como sair da prévia, acho que pode indicar a possibilidade de uma terceira via. Não que tem que ser o candidato do PSDB, mas isso vai começar a clarear o mapa, né? Começar a clarear o mapa, a mostrar a estrada e o que tem de potencial no campo. Gente, são 8h05. Deu para nós. Deu para nós. Everaldo, um abraço, sucesso e energia. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Vou ficar de olho em Floripa amanhã. Tem a reunião do Evandro Scaini com o Rodrigo Minotto, Vampiro, a turma toda vai estar ali para tentar trazer verba aqui para o Acesso Sul, Arroio do Silva, Araranguá. Ótimo. O Piara, um abraço até segunda-feira que vem. Qual é a tua principal anotação da semana, Piara? Eu acabei de publicar aqui no site uma expectativa sobre o plano de carreira do magistério entrar essa semana ou na próxima, cumprindo o acordo com a bancada do PT para que viesse 40 dias depois do projeto da PEC dos 5 mil de remuneração mínima, mas eu conversei agora há pouco com o Heron Giordani, já publiquei no Piara Online, só em outubro, não estão com essa pressa toda. O acordo que o Zé Milton fez lá era acordo do Zé Milton, não era do governo. E eu não tenho nenhuma preocupação em daqui a pouco ser chamado de chato, mas eu vou continuar de olho na história da BR-285, porque foi aprovado 15 milhões do Estado para a obra, e isso está encaminhado, mas falta o PLN do governo federal, que até agora não foi, é uma rodovia federal, o governo federal parou de pagar, a obra parou em abril, e tem um tal do PLN do governo federal para ser aprovado na Câmara, sancionado pelo governo, que até agora está só aqui. Ó. Mas eu vou dizer uma coisa, eu queria fazer um adendo aqui, a Delor Everaldo, eu acho merecidamente que depois que isso tudo for equacionado, nome Rodovia Delor Lessa, acho que a gente tem que... Boa. Abraço para vocês, sucesso e energia, tamo junto. Abraço, boa noite. Obrigado a todos, o Parlatório volta na próxima segunda-feira, às 19h, sucesso e energia, ótima semana a todos.